Comebol Sul-Americana, terceira rodada da fase de grupos. O Boston River venceu por 2-1 o Nacional Potosí, jogo válido pelo grupo A na terça-feira. Enquanto isso, o Guarani venceu por 2-1 o Independente pelo mesmo grupo. O Vasco recebeu o Lanús em São Januário e fez um dos piores jogos que eu assisti em 2025. Que jogo horroroso, 90 minutos de vida perdidos. E assim, o Vasco teve algumas chances muito ruins. Olha só, foram 2 chutes na direção do gol. No caso do Lanús, 1 na direção do gol e uma bola na trave. Foi o lance mais perigoso logo no começo do jogo. O Lanús botou uma bola na trave do Léo Jardim. Carille mais uma vez xingado e vaiado ao final da partida. Ele disse que já esperava isso, porque até quando o Vasco ganha, ele é xingado. Imagina empatando em casa ou perdendo. E olha, são os 2 times favoritos a passar no grupo. No momento, os 2 têm 5 pontos. O Vasco teria que fazer valer o mando de campo e ganhar esse jogo em casa. Empatou e agora vai sofrer mais ainda na Argentina para não perder pro Lanús. E não que o time do Lanús seja um timaço, mas jogando em casa, e pelo que ele apresentou em São Januário, eu acho que eles vão jogar melhor lá. O Vasco tem 1 vitória e 2 empates. Tá invicto ainda no Sul-Americano. O Lanús é a mesma coisa. Mas assim, era um jogo que tinha que vencer. É um jogo de 3 pontos. O Lanús vai querer vencer também na Argentina. Espero que não consiga. O Once Caldas venceu por 3-2 o Gualberto Villarreal pelo grupo F. Mesmo grupo do Fluminense, que empatou em 1-1 com a União Espanhola. O Renato Gaúcho nem sequer viajou para o Chile para esse jogo aí. Ele mandou o time reserva e mandou o seu auxiliar comandar o time. O Alexandre Pereira Mendes comandou o Fluminense nessa partida. Enquanto o Renato jogava futebol ali na praia e assistiu o jogo no restaurante à noite. Não dá para discordar, era um jogo aí que o Fluminense está bem na Sul-Americana até agora, está invicto. E ainda não saiu derrotado. O Nonato fez um golaço ali para empatar e poderia ter saído até com empate 0-0 com uma vitória. Porque se não fosse o Thiago Santos aí jogando igual um louco, o Fluminense não teria sofrido gol. Gol marcado por Pablo Arangues. O Huracan empatou em 0-0 com a América de Cali, jogo pelo grupo C, grupo do Corinthians. O Caracas empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro no grupo H. O Atlético tem 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. Tá decepcionando um pouco na Sul-Americana, embora não pareça ser o grande foco do Atlético. O gol do Atlético, inclusive, foi contra, marcado pelo Vicente Rodrigues. O Geriel de Santos fez o gol do Caracas para empatar o jogo. Nesse jogo, o Hulk foi poupado, vários jogadores foram poupados, porque o foco do Atlético parece estar no Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, não faz uma boa campanha no Brasileirão até aqui. O Atlético está decepcionando-se nesse início de temporada. Agora que a temporada começou de verdade. No estadual ele foi muito bem, agora no Brasileiro, na Sul-Americana, deixando a desejar até aqui. E na Copa do Brasil, o sorteio que ele pegou, ele tem que passar de fase, né? O Vitória perdeu de 1-0 para o Cerro Largo em casa, complicado. Esse resultado complica muito a situação do Vitória. Fica muito difícil de se classificar para a próxima fase. O primeiro lugar já era, ele vai ter que passar em segundo e aí enfrentar um time que vem da Libertadores. E ainda assim vai ser difícil passar em segundo, porque o Cerro tem 4 pontos, o Vitória tem 2. O Vitória teria que vencer o Cerro em casa e não venceu. Vai ser muito mais difícil vencer fora, né? O Clube Atlético Grau empatou em 2-2 com o Sportivo Luquenho pelo grupo D, grupo do Grêmio. Grêmio que teve a estreia do Mano Menezes como treinador e também empatou em 2-2. Edenilson e Alexander Aravena, que fez um golaço pro Grêmio. Mais uma vez, o Aravena tinha feito um golaço na rodada passada, agora fez de cavadinha. Um gol que dava vitória pro Grêmio até então, mas no final o Luca Martínez fez o gol do Godoy Cruz. O Godoy Cruz saiu atrás do placar 2 vezes e buscou empate em casa. Resultado que não é ruim para a equipe argentina. E para o Grêmio, que teve vencendo 2 vezes, acaba se decepcionando, né, com esse empate na estreia do novo treinador. O Corinthians ainda sem técnico, que será o Dorival Júnior, mas ainda sem técnico o Orlando Ribeiro à beira do campo. O Corinthians venceu por 1-0 o Racing do Uruguai em Itaquera. Com 15 minutos o Corinthians perdeu o Félix Torres, uma expulsão bizarra. Mas o Corinthians conseguiu vencer com o gol dele, Ángel Romero, maior artilheiro estrangeiro da história do clube e maior artilheiro da Neoquímica Arena. Mais um gol dele então lá em Itaquera, dando a vitória para o Corinthians por 1-0. O Corinthians deveria ter sofrido muito menos se não tivesse um jogador a menos desde o começo. O Mushuc-Runa venceu por 3-0 o Santa Fé. E, pasmem, o Mushuc-Runa está liderando o grupo, que tem Cruzeiro, Palestino e União Santa Fé. A situação do Cruzeiro é muito difícil, o Cruzeiro perdeu de novo
perdeu por 2-1 para o Palestino no Chile e tem 0 pontos somados até aqui na Sul-Americana. Enquanto isso, o Mushuc Runa venceu os 3 jogos e lidera o grupo. O Palestino tem 6 e a União Santa Fé tem 3. Para o Cruzeiro passar de fase vai ser quase impossível. E a hora de demitir o treinador eu acho que é essa. Não que ele seja o único culpado, mas ele não consegue extrair nada desse time também. Então precisa de um choque de realidade aí, alguém que faça esse time jogar. O Dudu não tá jogando nada, o Gabigol tá muito abaixo do que poderia entregar, mas até que ele não foi mal nessa partida. Comparado ao Dudu, comparado ao Lautaro Dias, que perdeu 2 gols inacreditáveis. Teve um que o Gabigol deixou ele na cara do gol e ele enrolou demais pra chutar, o goleiro segurou. E o Cássio também, o que dizer do Cássio, né? Que sempre fala tanto que a culpa não é dele, e muitas vezes não é, mas nesse jogo ele falhou nos 2 gols. Nos 2 gols ali, o segundo gol que o Cruzeiro toma é absurdamente bizarro. E olha que o Cruzeiro tinha chegado a empatar o jogo com o gol do Eduardo, mas toma esse gol aí ridículo, uma cobrança de escanteio. E acabou não desviando ninguém, foi um gol olímpico cagado. Um gol olímpico que a gente pode considerar contra. Gol do Júnior Arias. E é isso, eu acho que o Leonardo Jardim não vai durar o final de semana, se é que ele vai chegar lá à frente do Cruzeiro. Eu teria demitido após essa derrota aí, embora você possa comentar que o time era reserva, porque o Gabigol e o Dudu vem sendo reservas, e você olha esse meio de campo aqui com o Wallace, Rodriguinho e o Murilo, que são da base. Realmente é um time reserva, apesar ali do Fabrício Bruno, que também não está entregando nada até agora. O Cássio, os dois são titulares. O Lucas Palmeira é titular também, mas vão na lateral direita, né? Normalmente. Gabigol e Dudu que vem sendo reserva. O Lautaro também é reserva. Mas assim, esses caras seriam titulares pelo que foi gasto neles, né? E o Cruzeiro teve uma boa atuação contra o Bahia, foi só isso. O resto, depois já voltou. Perder pro Bragantino jogando mal, perder novamente o Palestino jogando mal. E as falhas individuais também caem na conta do treinador. A Universidade Católica venceu por 3-1 Defensa e Justiça no grupo B. O grupo que tem o Vitória. E como eu disse, a situação do Vitória é bem complicada. Vamos às classificações de todos os grupos então. No grupo A, o grupo que não tem brasileiro. O Guarani tem 7 pontos, Boston River 4, Nacional Potosí 3, Independente tem 3 também. No grupo B, Universidade Católica, que também é do Chile, né? A Católica do Equador. Universidade Católica do Equador, do Chile é do Chile, Universidade do Chile. Mas se eu não me engano tem também a Universidade Católica do Chile, né, que tem um escudo diferente desse aí, não é um U. Enfim, a Universidade Católica lidera com 7 pontos, time do Equador. O Cerro Largo tem 4 pontos, Vitória 2, Defensa e Justiça 2 também. Situação muito complicada para o Vitória e também para o Defensa e Justiça, que foi campeão da Sul-Americana em 2020. No grupo C, o Huracan tem 7 pontos, liderando o grupo. 5 pontos tem o América de Cali, 4 tem o Corinthians. Dá para o Corinthians ainda passar e passar em primeiro lugar. O Racing tem 0, esse aí vai ser o saco de pancadas do grupo. O Corinthians deveria ter tido muito mais facilidade nesse jogo se não fosse a expulsão do Félix Torres. No grupo D, o Godoy Cruz tem 7 pontos, o Grêmio também, com o Ponto Esportivo Luquenho e Atlético Grau. É um grupo de 2 times. A luta é para ver quem vai passar em primeiro, quem vai ficar em segundo tem que passar pela repescagem. No grupo E, o Mushuc Runa tem 9 pontos, surpreendendo todo mundo. O Palestino tem 6, o Santa Fé tem 3 e o Cruzeiro 9. Cruzeiro 0, quer dizer, Cruzeiro 0. Marcou apenas 2 gols, sofreu 5. Complicado, não vai passar, vai ser muito difícil passar, muito difícil. Ele tem que vencer pelo menos 2 jogos para empatar com o Palestino, torcer pro tropeço do Palestino. O Mushuc Runa tem que continuar nessa fase aí, porque em primeiro lugar o Cruzeiro não vai pegar, a não ser que ele vença os 3 próximos jogos, e aí ele vai ter que empatar com o Mushuc Runa em pontos, e nos critérios de empate desempatar. Aí vai ser muito complicado. No grupo F, mas não é impossível. No grupo F, o Fluminense tem 7 pontos, Once Caldas 6, União Espanhola 2 e o Gualberto 1. No grupo G, Lanús tem 5, Vasco também, Melgar 4 e Puerto Cabello 1. O grupo não está seguro nem pro Vasco nem pro Lanús. Então esse empate foi ruim para os dois, eu diria, porque os dois tiveram chance de vencer e ninguém venceu, né? Então era muito importante ter vencido aquele jogo em São Januário pro Vasco. Porque o Melgar tá ali, o Puerto Cabello é horrível e eu não sei como é que alguém conseguiu empatar com ele, né? Foi o Melgar. O Melgar empatou com o Puerto Cabello e com o Vasco. E venceu o Lanús. O Atlético Mineiro tem 5 pontos no grupo H, assim como o Caracas. O Cienciano tem 3 e o Deportes Iquique, quer dizer, tem 1. Essa é a Copa Sul-Americana, onde Dario Moreno é o artilheiro com 4 gols. Ismael Dias tem 4 também e Brian Carrasco tem 3. Com 3 assistências, Milevich e Mendieta.